Queridos amigos, então, o nosso expositor dessa noite, acredito que já seja conhecido, de todos, é um colaborador, lá da Casa Espírita Leão Denis, é um trabalhador da Casa Espírita Uecel, que fica aqui em Itapuã, em Vila Velha, e tanto ele, como a esposa dele, a Diana, estão sempre lá atendendo aos pedidos aí da nossa diretora, da Gláucia, sempre fazendo exposições na nossa casa, uma pessoa muito querida de todos nós, e é um prazer, viu, Horácio, tê-lo aqui nessa noite, e o companheiro ele vai falar sobre a solidariedade na visão espírita. Seja bem-vindos mais uma vez, viu, nós somos todos ouvidos nesse momento. Boa noite a todos, sintam-se virtualmente abraçados, É sempre uma alegria poder estar com esse grupo, seja fisicamente, presencialmente ou virtualmente, como nós estamos aqui. É uma casa onde eu sinto muita alegria, tanto eu quanto a Diana, de estarmos presentes. Enfim, eu estava falando para a Lúcia anteriormente aqui, já temos uma história juntos aí, já nos consideramos realmente como parte da história também aí da CELD. Então, agradeço mais uma vez aí a oportunidade de estar aqui para a gente falar de um tema que é o tema da hora. Eu acho que ser espírita é muito bom nesses momentos de grandes dores, de grandes dificuldades pelos quais nós estamos passando, porque a gente tem a oportunidade de testar na prática os ensinamentos dos espíritos e o próprio Evangelho do Cristo. Isso fica muito claro nesse tema da solidariedade, Então, nós temos um conjunto incrível de ensinamentos, exemplos, tanto no Evangelho do Cristo quanto na doutrina dos Espíritos, nas obras básicas, sobretudo, e também na exemplificação dos trabalhadores da doutrina espírita sobre a solidariedade. Enquanto você lia, Nélis, a página preparatória, Emmanuel foi muito claro a respeito da necessidade de nós erradicarmos o egoísmo que ainda existe em nós. Sim. Quando a gente fala em solidariedade, a gente está falando, em primeiro lugar, no combate a esse egoísmo que a gente ainda carrega. E esse tema me parece muito oportuno, porque, estou falando aqui para um público espírita, mas nós, então vou me dirigir assim, nós espíritas estamos sendo convidados com essa crise pandêmica mundial decorrente da Covid, nós estamos sendo convidados a testemunharmos Jesus, e na perspectiva desse tema da noite, na solidariedade. Jesus está nos convidando para exercermos a solidariedade que ele ensinou e exemplificou, e depois amplificou a nossa compreensão pela doutrina dos Espíritos a respeito desse princípio fundamental, dessa diretriz fundamental, que é a diretriz de solidariedade, e que está na base da lei do amor, de justiça e de caridade, que é a espinha dorsal do Evangelho e da doutrina dos Espíritos. Então, a gente vai falar um pouco de solidariedade no Evangelho, tal como a ensinou e a vivenciou Jesus. Depois nós vamos falar um pouquinho da solidariedade na ótica da doutrina dos Espíritos, que veio a ampliar a nossa ideia de solidariedade já constante do Evangelho do Cristo. E na última parte, nós vamos tentar trazer algumas diretrizes práticas de vivência, ou pelo menos de convite à vivência da solidariedade diante desse momento extremamente doloroso, extremamente difícil, extremamente readaptativo, como a Gláucia estava falando aqui antes de começarmos. A gente está tendo que se reinventar. Todos nós estamos tendo que nos reinventarmos, como pai, como trabalhador espírita, como trabalhador nos nossos trabalhos, no exercício das nossas profissões, e como cidadão também do mundo.
Esse tema da solidariedade está na raiz dos ensinamentos principais que essa doença vem nos oferecer. Nós sabemos que a Covid, na ótica da doutrina dos espíritos, ela pode ser lida como um flagelo coletivo, um flagelo destruidor, não provocado diretamente pelo homem, mas que vem a ensejar para nós, como nos ensinam os espíritos, uma oportunidade incrível, se soubermos aproveitar, se tivermos ouvidos para ouvir e olhos para ver, uma oportunidade incrível de darmos um bom salto no caminho do progresso, no nosso próprio progresso individual e no nosso progresso enquanto sociedade e enquanto humanidade planetária, né? Então já fica aí, Glaucio, o autoconvite. Eu acabei de fazer um estudo sobre os flagelos destruidores, né? Fazendo uma leitura à luz dos ensinos dos espíritos a respeito dos flagelos destruidores, sob a perspectiva da Covid. Então, em uma outra oportunidade, vai ser uma grande alegria, já me autoconvidando, né, Neres? Lúcia também. Para a gente poder compartilhar o estudo. Mas na perspectiva da solidariedade, o que é a solidariedade? A solidariedade é esse vínculo que nos une, tanto materialmente quanto espiritualmente. É o vínculo, portanto, que nos une nos variados campos da vida individual, coletiva e espiritual, né? A solidariedade, não sei se já pararam para pensar nisso, mas a solidariedade, ela é a nova igualdade. De modo que nós devemos ser solidários porque nós somos iguais em humanidade, em espiritualidade, vivendo a mesma situação trágica do momento, porque a doença, ela não escolhe classe social, ela não escolhe ocasião, ela atinge a todos. Então, estamos todos no mesmo barco. Entramos todos juntos nessa crise e vamos sair dessa crise todos juntos, de modo que ninguém fique para trás. Então, a solidariedade, ela vai ser uma diretriz extremamente importante para que nós possamos superar essa crise planetária e brasileira também, porque nós já temos quase 100 mil irmãos desencarnados, mas, portanto, 100 mil famílias devastadas porque perderam seus entes queridos. E não sei se já pararam para pensar sobre a ótica espírita, muitos desses espíritos desencarnados não estavam preparados para essa desencarnação e estão precisando do nosso amparo. Quantos serão desses nossos irmãos desencarnados que não estão sendo trazidos para as nossas reuniões online para que possam cair em si a respeito da desencarnação e a respeito da continuidade da vida? Olha que oportunidade incrível que nós estamos tendo para exercer a solidariedade não só com os desencarnados, nossos irmãos, que foram alcançados por essa doença terrível. As pessoas a ciência costuma dizer, embora existam muitas interrogações a respeito dessa doença, mais perguntas, mais interrogações do que respostas, né? Mas muitos cientistas costumam falar em grupo de risco, que os idosos talvez tivessem mais risco, as crianças nem tanto. Na minha modesta avaliação, basta ser gente para estar no grupo de risco. Daí porque a nossa solidariedade em relação a todos não deve fazer distinção também se é idoso, se é jovem, se é criança,
se é rico, se é pobre, se ocupa uma posição de destaque na sociedade, pouco importa. É uma excelente oportunidade, embora revestida de muita dor, de muito sofrimento, mas é uma excelente oportunidade para que nós possamos exercer a solidariedade tal como nos foi ensinada e exemplificada pelo Mestre Jesus. Os ensinos e as práticas do Cristo nos conduzem pelo caminho, verdade e vida que passa pela solidariedade. A trajetória do Cristo, enquanto esteve entre nós, é uma trajetória de ensino e prática da solidariedade. Então, vejamos. Jesus teve a oportunidade de dizer: eu e o Pai somos um. O que levou os nossos irmãos de outras denominações religiosas, inclusive do catolicismo, nessa perspectiva, a entender que o Cristo, dada a sua perfeição, dado o seu amor e os seus exemplos de solidariedade, ele era o próprio Deus. Mas quando Jesus disse que eu e o Pai somos um, o que ele quis dizer é que ele já conseguia, como consegue, compreender perfeitamente qual é o papel do Pai para a vida dele, que era amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Ele já tinha essa afinidade transcendental com Deus, porque já entendia o seu papel diante da vida, já entendia a proposta do Pai para a sua própria vida. Então ele era solidário no amor com Deus, assim como também nós devemos ser. E sabe por que nós devemos ser? Porque nós somos solidários em Deus também. Já pararam para pensar? A nossa solidariedade divina, ela decorre, em primeiro lugar, da nossa origem comum. Todos nós, dizem os espíritos, todos nós fomos criados, espíritos imortais, simples e ignorantes, portanto, sem conhecimento, por Deus. Todos nós tivemos a mesma origem. Nós somos lucigênitos, filhos da luz. Saímos da mesma luz divina, dos braços do Criador. Então, já somos solidários na origem, mas também somos solidários no nosso destino. Porque o nosso destino é sermos perfeitos e sermos felizes. Se não acreditam em mim, vejam a questão 116 do Livro dos Espíritos. Na questão 116 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga aos espíritos se todos nós seremos um dia perfeitos e felizes. E os espíritos são categóricos em dizer que sim, todos nós. Então, o nosso destino é comum. A nossa solidariedade na chegada é comum também, porque todos seremos perfeitos, todos seremos felizes. Essa é a grande mensagem consoladora do Evangelho e da doutrina dos Espíritos. Mas se nós não somos perfeitos ainda, se nós não somos felizes ainda, é porque a caminhada ainda está se fazendo. E é importante que, desde logo, como o próprio Cristo disse, a felicidade não é deste mundo. Jesus disse, meu reino não é deste mundo, e, portanto, a felicidade não é deste mundo. Mas Allan Kardec vai dizer, mas começa nesse mundo. E hoje, a vida nos convida para sermos solidários, para nos abrirmos àqueles que estão sofrendo mais que nós. E são muitos, para ficar só no Brasil, só no exemplo do nosso país, do nosso estado. São muitos. Então devemos ser, como Cristo nos ensinou, solidários no amor. E todos serão conhecidos, disse Jesus, e todos serão conhecidos como meus discípulos por muito
se amarem uns aos outros como eu vos amei. E será que nós estamos testemunhando esse amor nesse momento de crise? É possível ser solidário em isolamento? É possível. Eu já adianto. Na terceira parte da palestra, nós vamos trazer algumas diretrizes práticas de como eu consigo ser solidário, ainda que eu esteja solitário, ou seja, sozinho em casa, ainda que eu esteja sozinho em casa. E é muito interessante porque o próprio Cristo teve a oportunidade também de deixar muito clara a necessidade de nós sermos solidários em razão do nosso vínculo comum de humanidade. Seres humanos encarnados no dia 7 de agosto, século 21, Brasil, planeta Terra, todos no mesmo barco. Nós não sabemos se acordaremos amanhã na carne. Se daqui a 5 minutos nós vamos estar aqui nesse plano ainda, ou nessa encarnação. Então a hora é agora. É hora de exercermos efetivamente a irmandade, a fraternidade que deve existir entre nós. Deixar um pouquinho o egoísmo de lado, tentar vencê-lo, aproveitar a oportunidade da crise para colocar esse valor da solidariedade em prática. Sermos irmãos efetivamente. Jesus, na presença dos seus discípulos, e a multidão se encontrava do lado de fora da casa de Simão Pedro, quando um deles adentra a casa de Simão Pedro e fala para ele: mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo, querem ter contigo. E ele devolve, nos ensinando quem é meu pai, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, senão todos aqueles que fazem a vontade de meu pai. É hora, meus irmãos, de nós pensarmos qual é a vontade do nosso pai nesse momento. Não foi Deus que criou. Eu estava explicando para minha filha de 8 anos. Papai, mas por que Deus criou a Covid? Não foi Deus que criou a Covid. A Covid, tudo leva a crer, e aí eu vou dar a minha opinião aqui, né? Nós sabemos que nós espíritas temos a responsabilidade e o compromisso de acompanhar a ciência, como o próprio Allan Kardec disse. O espiritismo caminha passo a passo com a ciência. Se a ciência se colocar contrariamente a um postulado do espiritismo, diz Allan Kardec, o espiritismo deve refazer o seu caminho para se reencontrar com a ciência. É a aliança entre a ciência e a religião, base da doutrina espírita. Essa doença, ela surge na natureza. Ela vem dos animais para os seres humanos. Mas por que ela saiu dos animais e veio para os seres humanos? Minha opinião, que acompanha a opinião de alguns cientistas que já se manifestaram sobre o tema. A devastação ambiental, o desequilíbrio ambiental está fazendo com que vírus desconhecidos da humanidade, diante da devastação das florestas, por exemplo, se manifestem, migrem para os animais e os animais, em interação com o homem, transmitam esses vírus desconhecidos. Essa é uma opinião de parte dos cientistas, ao qual me filio. Por que eu estou falando isso? Porque nós também estamos diante, não se iludam, essa crise sanitária é uma crise ambiental também. Nós estamos destruindo sistematicamente o nosso planeta. Como? Consumindo muito, não cuidando do meio ambiente. Então, é o momento de nós refletirmos, à luz
dos princípios inerentes à solidariedade a respeito do nosso papel diante da vida. E é exatamente isso que os espíritos nos convidam. Qual é o objetivo das nossas vidas? Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos vão responder dizendo: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas, dizem os espíritos, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Aí vem a parte que nos diz respeito aqui à solidariedade. Dizem os espíritos, visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar dizem os espíritos, a parte que lhe toca na obra da criação. Qual é a parte que nos cabe? É a pergunta que eu faço hoje. Qual é a parte que te toca no projeto divino? Porque você tem responsabilidade com você tem responsabilidade com a sua família, mas também você tem responsabilidade com a sociedade em que você se insere. Eu estou falando você, mas estou falando para mim também, é óbvio. Qual é a nossa responsabilidade? O que nós estamos fazendo enquanto membros de uma coletividade espiritual e material também encarnada? O que nós estamos fazendo para atingir ou para exercer a parte que nos cabe no grande projeto divino? Porque Deus tem um projeto para todos nós. Não só um projeto individual, mas também um projeto coletivo. Então, os espíritos vão dizer, mais adiante, nessa questão 132, é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio, o ser humano, se adianta. Emmanuel, de maneira poética, vai nos dizer o seguinte: espera a tua felicidade fazendo a felicidade do próximo. Você quer ser feliz? Faz um pouquinho da felicidade do outro. Se preocupa um pouquinho com a felicidade do outro. Olha o convite que a vida nos está dando para sermos um pouco mais solidários com aqueles que não têm emprego, que não têm comida. A Gláucia falava um pouco mais cedo aí da exclusão digital, que é o nome que a ciência oferece para aqueles que não têm acesso à tecnologia, como nós aqui privilegiados. Aqueles que não têm acesso à internet, às redes sociais, aos recursos tecnológicos, esses são os excluídos digitais. Boa parte da população não os tem. Mas num país, Glaucio, que nós não temos água potável para 100 milhões de brasileiros, não temos saneamento básico para grande parte da população brasileira, que nos falta, enquanto coletividade, o mínimo existencial para muitos. Esse modelo de vida coletiva é insustentável. A doença quer mostrar isso para a gente. A pandemia está nos mostrando que o nosso estilo de vida está equivocado. Que é hora de refazer o caminho enquanto é tempo, enquanto estamos encarnados ainda. Allan Kardec, no século XIX, no Livro dos Espíritos, já falava numa sociedade em que as pessoas passam fome, deveríamos ter vergonha de viver nessa sociedade. E a crise sanitária, a crise da Covid, só escancarou esse quadro de uma maneira mais significativa. O que a vida está querendo nos ensinar? Que nós temos que refazer o caminho. E não está bom. Que o estilo de vida de consumo
de hábitos está equivocado. Então, nós podemos adotar uma atitude pessimista, negativista, cruzar os braços, ficar em casa vendo televisão o dia todo, para quem pode, ficar em casa isolado e falar assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Ficar reclamando o tempo todo. Ou então, como aluno sincero, com vontade de aprender, nós podemos descruzar os braços e falar assim, o que eu posso fazer por mim, pela minha família e por aquele que está ali fora, numa situação mais difícil. Aquele que não pode se isolar e tem que sair todo dia para trabalhar, os médicos, por exemplo, os policiais, os bombeiros, os enfermeiros, os comerciantes de gêneros essenciais. O que nós podemos fazer? Porque os espíritos nos dizem, categoricamente nessa questão 132, a ação dos seres corpóreos, ou seja, nós, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Nós não vamos andar se isso não for um projeto coletivo. Não adianta. A sociedade não vai evoluir deixando as pessoas para trás, excluindo as pessoas. E olha o que a vida está nos oferecendo. Para exemplificar aqui, nós assistimos a tragédia em Beirute, no Líbano, que nos deixou todos muito tristes. Mais de 100 mortos, mais de 2.000 pessoas feridas. Uma tragédia. O Líbano vem passando por uma devastação econômica. Só para vocês terem uma ideia, 1 quilo de carne no Líbano custa $33, o que seria mais ou menos R$150. 1 quilo de carne no Líbano, em Beirute. Uma situação trágica, onde ontem, mais de 100 pessoas morreram. Mas e aqui, no nosso quintal? Mais de 100.000 pessoas. 100.000 pessoas, meus amigos, são 2 estádios Maracanãs. Maracanã hoje cabe 40.000 pessoas. São mais de 2 estádios de Maracanã lotados. E eu sinto, infelizmente, para boa parte das pessoas, que como a gente transformou isso em número, e muitas vezes a cruel pedagogia do vírus não nos afeta, porque esse vírus é pedagogo. Como ele nos ensina? Matando, nos tirando a vida. Mas, às vezes, como a morte não nos atinge diretamente a um ente querido nosso, parece algo distante. Parece algo que não nos diz respeito. Mas já foram 100.000 pessoas no Brasil. Estão morrendo quase 1.300 pessoas por dia no Brasil. Muitas cidades brasileiras não têm 20.000 habitantes. É como se todo dia, até agora, 5 cidades inteiras tivessem sido devastadas. Por que eu estou trazendo isso? Porque essa tragédia é uma excelente oportunidade para colocarmos em prática a solidariedade. Relembrarmos aqui o exemplo de Chico Xavier, que estendeu a mão a todos que passavam por ele, que era um amante da natureza. Lembro aqui as pregações, os estudos ao pé do abacateiro. Olha que lição de sustentabilidade ambiental que Chico nos deixou. Ou então, a realização em Pedro Leopoldo do culto no lar com a presença do seu cachorro, Brinquinho, que diz a lenda, e quando Chico fazia a prece, colocava as 2 patinhas na mesa durante o culto, mas isso fica por conta da lenda. Chico Xavier
que nos exemplificou profundamente a solidariedade. Vamos aproveitar que estamos em casa, aqueles que estão, ou que vem o final de semana, Dia dos Pais. Chico foi um grande pai de todos nós, que consolou as mães que não tinham filhos, que consolou os filhos que perderam as suas mães. Precisamos melhorar a nossa atitude mental nesse quadro sombrio do planeta e do Brasil. Nada melhor que isso, que rever os filmes da vida de Chico Xavier, as mães de Chico Xavier, como ele era solidário com a dor das mães. Nas biografias da vida de Chico Xavier, nós sabemos que ele desenvolveu um problema cardíaco, uma angina, e um de seus biógrafos vai nos dizer que ele desenvolveu essa angina porque ele sentia a dor do outro como se fosse sua própria dor. Que um dia ele recebeu uma mãe e um pai na entrada da casa espírita, desesperados porque seu filho tinha morrido num acidente de carro. E ele abraçou aquela mãe tão profundamente, e ele internalizou aquela dor de maneira tão intensa, e ali ele desenvolveu a sua problemática cardíaca. E às vezes ser solidário, se você não pode ajudar materialmente, às vezes ser solidário é abraçar. Há um relato na biografia de Chico também, que uma vez ele recebeu uma mãe desesperada, de tanta dor porque o filho tinha morrido, e todos ficaram olhando para o Chico e para a mãe, para ver o que ele falaria para ela naquele momento de dor profunda, talvez a maior dor que o ser humano possa sentir, deve ser a dor de perder um filho, um ente querido, mas sobretudo um filho. E todos ficaram esperando para ver o que o Chico falaria. Sabem o que ele falou? Nada. Ele abraçou a mãe e começou a chorar com ela. Isso é ser solidário. Ou então, havia uma companheira na casa espírita, que era muito ativa, muito trabalhadora, e ficou doente um dia. Mas ela era muito ativa, tipo a Dorinha, assim. Muito ativa, muito trabalhadora, ficou doente um dia. E de cama, sem poder trabalhar, mas querendo trabalhar. Ela mandou um bilhete para o Chico, falando: Chico, eu estou de cama, mas não estou morta. Quero trabalhar. O que eu faço, Chico? Chico devolveu o bilhete. Talvez aqueles jovens mais maduros que estão aqui, talvez lembrem dessa revista. O Chico falou: vai ler a revista Caras. Lembram da revista Caras? Que era uma revista de artistas, não sei nem se existe hoje ainda. Mas o Chico, sabendo da dor daquela irmã, foi solidário. Ele falou: minha irmã, existe tempo de trabalhar, existe tempo de repousar. Vai repousar, minha irmã. Isso é solidariedade. Então, tendo a oportunidade, reassistam o filme do Chico Xavier. Queria recomendar também para vocês uma leitura muito interessante que eu fiz há algum tempo e refiz agora para fazer esse estudo, que é a leitura da primeira encíclica do Papa Francisco, chamada Louvado Seja, Laudato Si, Louvado Seja, tem disponível na internet. Se você der um Google, você vai achar. É a primeira encíclica da Igreja Católica voltada exclusivamente para a preocupação com a nossa casa planetária, com o nosso planeta.
com as condutas que temos adotado enquanto sociedade no caminho da destruição do nosso planeta, da nossa casa comum. Que, como os espíritos nos dizem, essa casa planetária dispõe de todos os recursos necessários ao progresso, ao adiantamento da humanidade. Se faltar água, se faltar ar puro, se faltar alimentos, corre por nossa conta, por nossa imprevidência, pelo nosso egoísmo, falado pelo Emmanuel. Então, o Papa Francisco, é muito interessante essa encíclica, porque ele vai falar do Jesus ambientalista e do Francisco de Assis ambientalista. Como as lições do Cristo e de Francisco de Assis são impregnadas de natureza, porque nós somos natureza. Deus é natureza. Jesus era um amante da natureza. Quem não se lembra de uma das passagens mais belas do seu evangelho, do Evangelho de Mateus, quando ele nos convida a vermos as aves do céu, que não plantam, que não ceifam, que não colhem e que não armazenam em celeiros, mas Deus, infinito amor e bondade, não deixa faltar nada a elas, que não fará em relação a nós que somos seus filhos. E prossegue Jesus nesse culto à natureza. Vê os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, se vestiu tão belamente quanto os lírios do campo. E eu, dizia Jesus, que não tenho um covil para me abrigar, ou um travesseiro para reclinar a minha cabeça, seguia junto com os irmãos do caminho, como nos narra Emmanuel em há 2000 anos, os missionários do caminho, fundadores da Igreja do Caminho. E o caminho era onde? Na natureza. Por que as pregações eram no monte, na beira do lago? Porque Jesus sabia da importância da natureza. Então devemos ser solidários também com a natureza. Porque se faltar água, se faltar ar, se faltar alimentos, corre por nossa conta a responsabilidade coletiva pelas dores que daí advirão. Então, leio a encíclica do Papa Francisco. É muito boa. É um convite à reflexão sobre a nossa pegada ecológica. O que a gente está fazendo enquanto sociedade em relação à nossa natureza. E aí, já caminhando para o final, eu só dei aqui uma pequena pincelada da solidariedade sob a ótica espírita. Tem muito, mas muito mais coisa. Muito mais informações, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto no Livro dos Espíritos. Por exemplo, quando Allan Kardec fala da lei do progresso, ele vai tocar novamente na questão da solidariedade como um pressuposto do progresso. Só progrediremos enquanto individualidade, enquanto sociedade, se formos solidários. E é nessa questão 930 que Kardec vai dizer: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem, só por culpa, pode faltar o necessário. Só por culpa, ou seja, só por responsabilidade nossa. De modo que, diz Kardec, quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio, o homem, também será melhor. E aí, partindo para
para a parte final aqui do nosso estudo, eu trouxe algumas dicas práticas que eu tenho tentado aplicar na minha vida para compartilhar com vocês nesse momento da Covid, como colocar a solidariedade em movimento nas nossas vidas. Porque uma coisa é certa, como eu falei no início, nós entramos juntos nessa pandemia e vamos sair juntos. Só vamos sair juntos. Não adianta atitudes egoístas e individualistas nesse momento, porque elas não vão nos ajudar a sair da crise. É certo que todos nós sairemos mais pobres materialmente dessa crise, mas podemos sair mais ricos sob o ponto de vista espiritual. Então, eu selecionei algumas dicas aqui. Primeira delas, usar máscara. A ciência nos diz que um método eficaz para nós não contaminarmos ninguém é usar máscara. Usar máscara corretamente, portanto, é uma prova de solidariedade. É um ato de solidariedade. Porque usando a máscara eu estou evitando contaminar alguém, caso eu seja portador do vírus. Outra recomendação da ciência. Como eu disse aqui, o Espiritismo, diz Allan Kardec, o Espiritismo deve caminhar passo a passo com a ciência. Isolamento social. Por que a gente tem que se isolar? Não custa repetir, isso já foi muito falado. Mas é importante a gente estar sempre falando disso. Isolamento social, ele é uma forma de evitar a ampliação da doença, o aumento da doença, a propagação da doença. E por que a doença não pode se propagar? Porque a rede hospitalar, pública e privada, não tem condição de receber todo mundo. Nosso estado hoje está, segundo os números oficiais, em média, com 70% dos leitos ocupados. 70% não é pouca coisa, é muito. De cada 10, 7 leitos estão ocupados. E eu acho que, assim, outro dia eu ouvi falar, né? Outro dia eu ouvi falar assim, poxa, mas usar máscara é tão incômodo. Realmente, usar máscara é um pouco incômodo, sim. Mas eu acredito, isso eu ouvi o André Trigueiro falar, mas é muito mais incômodo, acredito eu, você ter que ser intubado, em coma induzido, para colocar um tubo na sua garganta para você poder respirar. Você ficar isolado no hospital, sem poder receber nenhum ente querido seu. E se você morrer sozinho, nenhum ente seu poder te enterrar. Ou um ou dois. Isso é muito pior que usar uma máscarazinha. Então vamos pensar. Se isolar, se possível. A ciência diz, portanto, que o isolamento é uma forma de reduzir a ampliação da doença e, portanto, aliviar a rede pública e privada de leitos. Por quê? Para que, se a gente precise do leito, ele esteja lá. Então, se possível, se isole. Mas colocar em prática também, terceira dica, economia espírita. O termo é de André Luiz. O que é economia espírita? Dar um pouco do supérfluo que nós temos para quem não tem nem o necessário. Aí eu já estou dando um spoiler de uma palestra que Diana vai fazer na casa, na CELD, acho que na próxima semana, não sei, sobre esse tema, necessário e supérfluo. Então lá ela vai explorar bem a questão do que é necessário e supérfluo. A vida está convidando a gente a ver o que é necessário. Vou dar um exemplo. Eu sou advogado, trabalho de terno como regra todos os dias. Em 4 meses, desde março, desde o dia 17 de março, eu não coloco um terno. A Diana até brinca que eu não coloco mais o terno porque eles já não cabem mais. Mas não é por isso, não. Porque eu estou trabalhando de casa. Eu tenho, graças a Deus, a oportunidade de trabalhar de casa. Olha que, pelo menos para mim, olha que maravilha. Então, vamos fazer desse limão uma limonada. Vamos olhar no armário. Vamos olhar na despensa. O que está lá que eu não uso?
e que pode ser útil para alguém que está sem nada. E tem muitos sem nada. É só ver as filas da Caixa Econômica, as pessoas estão indo lá para receber os R$ 600. R$ 600 esse, e é para pagar o incêndio. Então vamos colocar a economia espírita para circular, para funcionar. Outra dica de solidariedade: se possível, mantenha o salário dos seus prestadores de serviços, da sua colaboradora doméstica, da sua empregada doméstica, da sua manicure, do motorista da van do seu filho, do transporte escolar, da escolinha de futebol ou do balé, porque esses profissionais estão tendo que continuar a sobreviver sem poder trabalhar. Então, se você puder, mantenha. Se você puder, mantenha. Esse é um ato de solidariedade. Também... Muitas vezes, né, Horácio? Muitas vezes nossos salários foram mantidos, né? Foi feita a manutenção normal do salário, né, nosso, né? E aí a gente vai do nosso auxiliar lá, do nosso colaborador, e a gente vai lá e não paga, reduz, né? Sendo que a gente está recebendo normalmente, não é mesmo? E, em situações de normalidade, é a empregada, é a colaboradora do lar que ficou com seu filho para você poder ir trabalhar e ganhar o seu dinheiro e saber que seu filho estava seguro em casa com uma pessoa de confiança. É o transportador escolar que levou o seu filho. É aquela manicure que cuida para que você fique mais bonita. É o seu barbeiro, que todo mês você vai lá para cortar o cabelo. As pessoas, elas precisam continuar a viver. Então, se você puder, mantenha. Né? E, é claro, doar mantimentos e dinheiro, se possível. Nós temos obras assistenciais que agora estão se desdobrando mais ainda para manter, para doar cesta básica, para casa espírita, instituição assistencial. Dinheiro, porque o dinheiro também é de Deus. Horácio, está blasfemando numa palestra espírita, sexta-feira, 8h50 da noite. Não! Quem disse isso foi Emmanuel. Emmanuel, meus amigos, tem um livro chamado Dinheiro. E ele começa o livro falando: o dinheiro também é de Deus. Porque o mesmo dinheiro que financia a guerra, que financia a corrupção, é o dinheiro que alimenta o necessitado. É o que leva o pão, o leite. Então, o dinheiro é de Deus, desde que nós saibamos direcioná-lo para uma finalidade útil. Aproveitar a oportunidade que a Covid, que essa crise está nos dando, para repensar o nosso estilo de vida, o nosso estilo de consumo. Reavaliar o que é necessário e é supérfluo na nossa vida. Fazer essa autoanálise e mudar. Um passo de cada vez, mas mudar. Começar a mudança. Porque as coisas não serão mais como eram antes. Como diz o Lulu Santos, né? Nada do que foi será de novo, novamente, do jeito que já foi um dia. Tudo passa e tudo sempre passará. Então, que nós possamos passar por essa crise melhores, mais conscientes do nosso papel diante da vida, não só em relação ao próximo mais próximo, mas em relação ao próximo mais distante. E, por fim, se possível, adota um cachorrinho, um gatinho. Os asilos, os abrigos de animais estão cheios. E talvez alguns de vocês estejam assistindo essa palestra, esteja sozinho em casa. Um cachorrinho, falo por experiência própria, embora a minha casa não esteja sozinha, tem a minha esposa e 2 crianças, então não estou sozinho, mas eu adotei 2 na Covid. Eu estou isolado no meu sítio, eu saí de Vila Velha, estou isolado aqui desde março, e adotei 2 cachorrinhos, 2 vira-latinhas, que enchem a nossa vida de alegria, nos dão um exemplo de lealdade, de fidelidade, que é uma coisa impressionante. Não é por outra razão que Chico tinha um amor incrível, uma afinidade incrível com os
animaizinhos, que hoje já não são mais chamados de bichos, mas a ciência já os chamam de seres sencientes. O que para nós espíritas não é novidade nenhuma, porque nós sabemos, quando a doutrina dos espíritos fala de instinto e inteligência, já se fala lá que os animais têm uma inteligência embrionária. E que nós, para os animais, nós somos deuses para os animais. Que o animal está, isso Chico Xavier dizia, que o animal está no encalço do homem, assim como o homem está no encalço do anjo. Aquele programa do Pinga Fogo, de 1977, ele disse isso. Então, nós estamos aqui com uma oportunidade incrível de fazermos diferente, de sermos melhores. Depende de nós. Primeiro passo, um passo de cada vez. Passo de bebê, um passinho de cada vez. Mas somente assim, e juntos, de mãos dadas, espiritualmente falando, de corações apertados, de corações vinculados, em solidariedade, é assim que nós vamos superar esse momento difícil para todos nós. Então, que Jesus nos abençoe, que nós possamos colocar em prática esses ensinamentos que nós já temos. Nós já temos o conhecimento. André Luiz nos diz que 7 dias de contato com a doutrina espírita, você já sabe tudo que você tem que saber para a sua vida. Então, que nós saibamos aproveitar essa oportunidade aqui e fazermos um presente e futuro melhor. Que o pós-normal, que tanto se fala, como o Nery estava falando aqui, seja melhor, não só para alguns, mas para todos. Muita paz a todos e um grande abraço aos meus queridos companheiros aí da CELT.